Bom, o vídeo de hoje é sobre a reforma da Previdência. O governo Temer, ele vem alegando que a reforma da Previdência é necessária, porque senão a Previdência vai ficar com um super rombo no futuro. Por quê? Porque ela tem um déficit, ou seja, ela gasta mais do que ela arrecada e isso tende a piorar. Mas não é bem assim, então nesse vídeo eu vou usar para esclarecer um pouco as coisas. Então antes de tudo, se inscreva no canal e vamos direto ao ponto. A reforma da Previdência é necessária ou não é, e ainda mais ela é necessária que aconteça desse modo. Vamos lá, gente. Bom, primeiro de tudo, para você entender se precisa de uma reforma da Previdência, você tem que entender de onde vem o dinheiro da Previdência. O dinheiro da Previdência ele foi estabelecido na Constituição de 1988, que faz parte da Seguridade Social. Na Constituição está exatamente desse modo sobre a Seguridade Social. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Ou seja, saúde e assistência social estão no mesmo balaio que a previdência. O dinheiro vem do mesmo lugar. Uma parte do dinheiro arrecadado por impostos, tanto imposto de renda, tanto imposto sobre produtos e tudo mais, ele é destinado à Seguridade Social e a esses 3 itens. E outra parte do dinheiro vem, por exemplo, da própria INSS que você paga e tudo mais. Ou seja, o dinheiro da Previdência é basicamente a soma de tudo isso. É uma parte do dinheiro que o trabalhador receberia, uma parte do que o empresário paga para ele, e a outra parte vem de impostos que tradicionalmente a gente paga. Uma parte do orçamento do governo federal vai para a Previdência. Vamos supor que isso estivesse funcionando perfeitamente. Que essas fossem as regras da Previdência. É o que estabelece a Constituição. Bom, se isso estivesse funcionando perfeitamente, em 2015, a Seguridade Social, que inclui a Previdência, a Saúde e a Assistência Social, ela teria uma receita total de 707 milhões de reais e uma despesa total de 683 milhões de reais. O saldo final ia ser de 23 milhões de reais de lucro. Em 2014, esse valor foi um pouco diferente. A arrecadação foi 686 mil, só que a despesa foi bem menor, 632 mil. Você tem um saldo de 53 milhões, no caso. 2013, 650 milhões, 574 milhões de despesa, um saldo de 76 milhões. Ou seja, você vem tendo realmente uma queda no dinheiro da Previdência. Mas a Previdência, ela se paga ainda, e se paga e ainda sobra dinheiro. Então o governo está falando que tem déficit por quê? Bom, o motivo é bem simples. Foi aprovado no ano de 1994, com o nome de Fundo Social de Emergência, ou FSE, a DRU. A DRU é o quê? É a desvinculação de receitas da União. Ou seja, essa lei ela foi criada com a intenção de garantir a estabilização da economia depois de que teve o Plano Real, logo antes de 1994. Seria uma medida temporária que poderia ser prorrogada. O que diz essa DRU, Desvinculação de Receitas da União? Ela diz que o governo ele tem o direito de pegar o dinheiro que é reservado para uma área e desviar para outra, para usar em outra área que está precisando de dinheiro. Mas a questão é a seguinte, a Constituição estabelece, a Previdência vive desses fatores. Então por que raios o governo está tirando dinheiro da Previdência para mandar para outros lugares? Tudo culpa dessa DRU. Como eu falei, a DRU era temporária, ela tinha uma intenção depois do Plano Real. Mas ela era temporária com direito à prorrogação. E ela foi prorrogada, e a última DRU venceu em 31 de dezembro de 2015. E o governo Dilma Rousseff estendeu essa DRU, deixando que o dinheiro da Previdência fosse desvinculado dela. Então a questão é a seguinte, se a Constituição fosse respeitada, você não teria déficit da Previdência. Você teria uma tendência a ter um déficit no futuro, porque como eu mostrei para vocês, o saldo vem ficando cada vez menor. Como você tem que supor que vai aumentar os gastos com saúde e tudo, obviamente esses gastos tendem a subir. Mas o governo está fazendo um estadalhaço, como se já faltasse dinheiro na Previdência e como se fosse faltar muito mais do que já falta. Realmente, em algum momento vai ser necessária uma reforma da Previdência. E uma reforma da Previdência que não precisa ser muito pesada. Inclusive, com quem essa reforma vai ser feita. A questão é a seguinte. O governo não está respeitando a Constituição por causa dessa DRU. O Temer agora falar que tem um déficit da Previdência, ele está mentindo, porque pela lei, pela Constituição, sobra dinheiro na Previdência, ele está mentindo. Não está usando um argumento viável para favorecer a reforma da Previdência. Sem você contar a cara de pau do governo,
de inventar que você tem um déficit e não explicar exatamente por que esse déficit acontece porque parte do dinheiro que era para ser destinado à Previdência vai para outros lugares e por isso o dinheiro do INSS, a colaboração do INSS tem que subir, o governo não, ele só fala que tem déficit e foge do assunto quando você entra nessa questão. Isso aí já mostra que por algum motivo eles não querem falar sobre isso. Eu vou fazer melhor do que o governo, vou me pôr no lugar deles e vou argumentar um motivo do qual seria necessária a reforma, já que é necessário manter essa desvinculação de receitas. O governo pode argumentar o seguinte: bom, mas eu cheguei agora, o Temer chegou no meio do ano passado, o governo estava com caixa com vários problemas, uma gastou muito mais do que devia, e a gente precisa desviar esse dinheiro, porque senão outras áreas vão ficar comprometidas, como educação e tudo mais. Esse seria um argumento melhor do que o governo usa, mas ainda seria um argumento terrível. Pra começar, porque o Temer era vice do governo anterior, então ele não tem que sair por aí falando mal do governo anterior, porque ele fazia parte do governo anterior. Então ele tem que ficar quietinho nesse sentido. Tanto deve ser por isso que ele não usa esse argumento. Apesar do argumento que ele usasse ser pior. A outra questão é que o governo gasta muito dinheiro com pagamentos de juros e amortização da dívida pública, mas quase na metade do orçamento do governo federal vai para pagar a dívida pública. O governo, para quem não sabe, não fecha o caixa nunca e precisa sempre emitir títulos da dívida pública. Ou seja, ele, de certa forma, ele vende um papel e esse papel diz o seguinte: bom, você vai pagar R$1 milhão por esse papel e esse papel estabelece que você me devolve esse papel daqui a 3 anos e eu te pago R$3 milhões, que é mais do que a inflação. Ou seja, o governo está pegando um empréstimo. Isso é muito comum no mundo inteiro, mas no Brasil é mais comum do que deveria. E depois de 3 anos o governo sempre paga esse papel. Só que como ele faz isso, ele vende mais papéis. Aí ele vende 3 papéis por R$1 milhão para pagar a pessoa que comprou o papel 3 anos atrás. Vai virando um efeito dominó. Então o governo, além disso, tem que pagar esses juros. Era 1 milhão, virou 3 milhões, os 2 milhões vão de lucro para quem comprou esse papel da dívida. O governo tinha que arrumar, ele tinha que renegociar essa dívida, vai metade do orçamento federal, e se o governo solucionasse esse problema, ou tentasse solucionar esse problema, ele passaria o dinheiro para... E não tô nem deixando claro uma necessidade de calote, nem isso seria necessário. O governo ia sobrar mais dinheiro para gastar com as outras áreas e não ia ter que desviar dinheiro de onde ele devia estar, que é a Previdência, e devia respeitar a Constituição. O governo ainda tinha outra opção, que é uma opção meio óbvia que acontece no mundo inteiro, que é você taxar as grandes fortunas. E como grandes fortunas, eu tô dizendo grandes fortunas mesmo, não tô dizendo você que mora num lugar muito bom, que ganha um salário de 10 mil mensais, falando grandes fortunas mesmo. Pessoas que têm milhões e bilhões. Todo mundo que é milionário não faz sentido ter problema em pagar metade do que arrecada. Por o simples motivo de que metade do que a pessoa arrecada não tira nenhum luxo dela. Então o governo no Brasil hoje cobra muito das pessoas mais pobres e as mais ricas não pagam muito imposto. Isso teria que ser resolvido também. Isso são modos só discorrendo aqui sobre como você poderia resolver o problema do orçamento federal. E essas também são as soluções menos óbvias para você resolver o problema do orçamento federal. A mais óbvia de todas é você reduzir a taxa de juros, que é a taxa de juros mais alta do mundo. Bom, a taxa de juros basicamente é o que define quanto que vão render também esses papéis do Tesouro Nacional. Como eu falei, a pessoa compra o papel por R$1 milhão e depois vende para o governo de volta por 3 milhões. Se você reduz a taxa de juros, ela vende de volta, por exemplo, por R$1.500.000. Isso vira uma bola de neve, porque aí o governo tem que emitir 3 papéis. Quanto menor for os juros, menor é essa bola de neve da dívida pública. Essa é a solução mais óbvia de todas, mas eu quis demonstrar também que tem soluções um pouco menos óbvias, mas reduzir a taxa de juros devia ser uma das missões básicas do governo e arrumar modos melhores também de lidar com a dívida pública. Afinal, quem compra esses papéis no geral, para quem não sabe, a maioria das pessoas que compram esses papéis do Tesouro Nacional que eu falei, são os bancos. E os bancos não têm problema para se render um pouco menos, né? Todo mundo sabe disso. Os bancos também seriam uma boa assistência para a Previdência. Podia criar uma taxa bancária para a Previdência. É uma série de soluções aí infinitas que você pode pensar. A questão é a seguinte: é inconstitucional você desviar dinheiro da Seguridade Social, e o governo está fazendo isso. Pronto, acabou aí a discussão. A Previdência não tem déficit, o governo está mentindo. Bom, agora vamos fingir que tem o déficit. Vamos fingir que é tudo verdade, que tem um déficit, que eles estão usando o dinheiro da Seguridade Social para a Seguridade Social e que não
respeitando tudo sem desviar nada da seguridade. Bom, se tem déficit, vamos realizar a reforma, mas vamos realizar uma reforma direito. Se você for pegar a expectativa de vida nas regiões mais pobres do país, eu vou pegar como exemplo só a periferia de São Paulo, muitas vezes a expectativa de vida não passa de 55 anos. Pra você ter uma noção disso, uma pessoa que tem que começar a trabalhar com 17 anos para poder se aposentar com 65 com a nova reforma, já que são necessários 49 anos de contribuição. 65 é a idade mínima. Quase ninguém começa a trabalhar com 17. Se o governo fizesse o papel dele direito, as pessoas iam estar na escola, pelo menos até os 18, 19 anos. Então as pessoas vão se aposentar em média com 67 anos se essa reforma for aprovada. Muita gente não vai chegar perto disso. Muita gente vai trabalhar a vida inteira, vai pagar o INSS para nunca se aposentar. E aí já tá um erro gravíssimo. O governo também teria que... O que eu falei, por exemplo, de taxação de grandes fortunas podia também ser usado na Previdência. Você taxar mais quem precisa ser mais taxado. Aumentar a fatia dos grandes empresários. Não precisa ser dos pequenos. Isso se houvesse déficit, mas não tem déficit. A questão que eu acho que a solução seria... Você vai ter um déficit a longo prazo porque a própria Seguridade Social aparentemente vai passar a ter esse déficit. Aparentemente, não tem os dados de 2016 ainda, vamos ver como vai correr 2017. Eu também peguei dados pré-crise. Pode ser que suba também a arrecadação da Seguridade. Isso é muito possível se a gente sair da crise, que é o que o governo fala que vai fazer. E com o valor do déficit que o governo está alegando que tem, aí realmente fica meio assustadora a situação. Você tem que fazer essa reforma absurda. Aliás, quem tem dúvidas sobre as regras da reforma da Previdência, eu fiz um vídeo que não dá a minha opinião, eu só falei quais seriam as novas regras. Uma correção ao vídeo que eu fiz, que foi uma coisa que mudou recentemente. Servidores estaduais e municipais de todos os estados e cidades do país não estão mais inclusos nessa reforma da Previdência. E quem vai ficar responsável por isso, segundo o governo federal, vão ser os governadores e prefeitos. Mas tirando isso, o vídeo continua valendo, pouca coisa além disso mudou. E ele vai aparecer daqui a pouco aqui no canto pra vocês. Bom, então a questão é essa, você, se precisar de uma reforma muito melhor do que essa, e uma reforma que tem que atingir outras pessoas e não as pessoas que ela está atingindo. Uma pessoa que vive na periferia, que vive em média até 55 anos, o que já é um erro do governo, o que já mostra uma fragilidade da Seguridade Social, porque significa que o sistema de saúde não é bom, significa que a violência é maior do que deveria, e aí o governo vai fazer a pessoa pagar INSS a vida inteira dela para chegar no final e ela não poder se aposentar. Então... é no mínimo absurdo essa situação. Ninguém tem que ter parte do seu dinheiro comido pelo governo para no final não poder se aposentar. A idade atual de 60 anos, no caso já é para mulheres, 65 para homens, já dá uma noção de quanto isso é absurdo. Hoje você já tem gente pagando previdência e que infelizmente nunca vai ter a oportunidade de se aposentar. Bom, então é isso, galera. Eu fiz esse vídeo meio na pressa, muitos temas correndo por aí. Eu acredito também que a Previdência não vai ser aprovada, porque a questão, eu sempre falo muito de política aqui, e a realidade é que o governo Temer está extremamente fragilizado. Eu já falei que a chance dele cair não é mais tão grande quanto era antes, por causa de algumas manobras que estão sendo feitas no Tribunal Superior Eleitoral. Falei em outro vídeo, esse aqui vai aparecer mais aqui para baixo. Mas a situação está complicada, o governo está ganhando posição forte. O Renan Calheiros já falou que não quer aprovar a terceirização, ele tem influência entre os senadores, a terceirização nem a reforma da Previdência. Um senador, um deputado amigo do Temer também foi falar com ele. E foi porque ele estava contra a reforma da Previdência, ele era aliado do governo, amigo do Temer, e queria saber, o Temer queria saber por que ele estava com tanta resistência à reforma da Previdência. E ele falou, você pode pedir o que você quiser para um político, menos suicídio. E a reforma da Previdência tem uma rejeição de todas as áreas da sociedade. A rejeição da reforma da Previdência é por parte de todos, menos por parte de grandes empresários. Muitas vezes até pequenos empresários têm essa rejeição. E por que suicídio? Porque o Renan Calheiros, por exemplo, vamos pegar de exemplo, corre um risco muito grande de não se reeleger ano que vem. Eles querem ter foro privilegiado por causa da Lava Jato. Sem reeleição eles não têm foro, seria um suicídio realmente eles votarem a favor da reforma da Previdência. Então eu vejo como quase nula a chance dessa reforma ser aprovada. Lembrando, sem Previdência também não tem a PEC 55. A PEC 55 é a PEC do corte de gastos. Essa PEC ela foi feita supondo, aquela que foi aprovada no passado, muito polêmica, supondo que se teria também a PEC da Previdência. No caso, se não tiver Previdência, não tem ela. Se não tiver Previdência, também não tem reforma trabalhista, que também é pedir suicídio para um político votar a favor dessa reforma trabalhista. Então a situação é essa. O grande problema da Previdência é a existência dessa desvinculação de receitas da União, a DRU, que foi aprovada pelo Fernando Henrique Cardoso, foi criada por ele e depois foi estendida pelo governo Lula, pelo governo Dilma.
E independente de ter sido estendida ou não, o governo Temer tem total direito de não seguir a DRU. A DRU não é uma obrigação, ela dá a opção do governo de desvincular o dinheiro que estava vinculado a uma área determinada. Então é isso, galera. Foi para mostrar a hipocrisia da reforma da Previdência, pegando na questão mais técnica mesmo, não entrando nem precisou entrar numa questão mais ideológica para você questionar a reforma da Previdência. Ela realmente não faz sentido, especialmente do jeito que ela está sendo feita, pelo simples fato de que não existe o déficit da Previdência. Não existe. É isso. Se você é da área, auditor fiscal, qualquer coisa dessa, comente, é muito importante sua opinião, se você discorda também, pra gente poder debater. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só comentar. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo, dá um gostei, compartilhe nas suas redes sociais, isso é muito importante. E um abraço a todos e até mais.